Eu já sabia que eu tinha um pé lá. Mas vamos lá, para quem é leigo Sim. como é que faz para você fazer parte de uma sociedade dessa? Como é que funciona uma sociedade dessa? Eu sei que tem graus, né, que você Sim. vai andando. Você entra, você é o cobaia de tudo, você tem que varrer a loja. Por que chama loja? Enfim, conta aí o que é. Vou começar pela loja, né? Que acho que é a maior dúvida, né? As chamadas lojas maçônicas. Isso é uma tradução errada, feita da palavra em inglês lodge, que significa alojamento. E aí se traduziu como loja. Mas na verdade essa loja seria o alojamento. E por que esse nome alojamento? Porque a maçonaria, ela é a história da maçonaria, se você for puxar ali para você entender as origens e tal, você vai chegar em basicamente duas entidades que deram origem à maçonaria. De um lado você tem os Cavaleiros Templários e do outro você tem as antigas guildas medievais de pedreiros. Tanto que acho que vocês devem já ter percebido que os símbolos da maçonaria eles são muito ligados a essa questão da construção. Sim. Então você tem essas duas Sim. vertentes aí que em algum momento ali da história... E a cruz também, né? Sim, em algum momento da história ela se junta, a própria cruz, a cruz templária, Sim. né? E aí eu não queria jogar muita coisa para não ficar... Mas tem a história que eles falam que também faz alusão ao Templo de Salomão, né? Tem um um templo... Tava até batendo um papo. A gente estava conversando antes, né? Essa questão do Templo de Salomão, existe toda uma lenda em torno do Templo de Salomão que para nós, maçons, ela é fundamental. Mas aí, falando como historiador, se você for buscar lá origens da maçonaria no Templo de Salomão, 1000 a.C., etc., você não vai encontrar muitos detalhes, você não vai encontrar pontos históricos confiáveis para você bater o martelo e falar, já existia maçonaria aqui. O que nós entendemos hoje como maçonaria, ela tem 300 anos. Olha que bacana. 24 de junho de 1717, lá na Inglaterra, que foi fundada a maçonaria na Inglaterra, que é inclusive a maçonaria que regula a maçonaria no mundo. Né? Então, se você fala assim, existe um país sede da maçonaria? O Reino Unido. Né? Então, você tem lá na Inglaterra, ela regula a maçonaria ao redor do mundo. Eu faço parte de uma entidade que está vinculada a essa situação, né, da Inglaterra. E aí, então, respondendo a tua pergunta, a loja por conta disso, essa entidade, como é que você faz para participar, né? Normalmente, o ingresso na maçonaria ele é feito por convite. Então, é um outro maçom que convida alguém que ele entenda que tenha perfil para pertencer à ordem. Isso aconteceu comigo e eu já indiquei pessoas para a maçonaria que estão lá, inclusive alguns até hoje. Então, assim, é um processo de convite, né? É o maçom no mundo que nós chamamos mundo profano. Esse mundo nosso aqui, o maçom ele conhece como mundo profano. Então, aqui no mundo profano, um dos trabalhos do maçom é esse de pescar esses potenciais maçons, né? E aí ele vai entrar na maçonaria, ele vai ter todo um processo ali. A explicação é bem ampla, né? Essa questão de ritos, existem... O que é o rito? É a forma de você... É o processo pelo qual a loja se organiza, né? É o processo pelo qual aquela sessão se desenrola. Você tem mais de 200 ritos no mundo. Caramba. Né? Aqui no Brasil, nas Américas, como a gente estava até conversando, aqui nas Américas, Central, Sul e Norte, em geral, né, 80% da maçonaria dita regular e reconhecida pela Inglaterra, que é a maçonaria, diríamos assim, em aspas, oficial, ela se organiza em torno de um rito chamado rito escocês, antigo e aceito. A minha loja, por exemplo, ela fica dentro desse rito. E lá tem a história dos 33 graus, mas nem todos os ritos que existem no mundo têm esses tais 33 graus. Né? É que aqui na América, especialmente no Brasil, a gente trabalha mais com esse rito aí. Né? Então, essa pessoa que ingressar na maçonaria, ela vai entrar como um aprendiz e ela vai ter toda a trajetória dela de aprendizado. Né? Você vê, eu quando eu era mais jovem, é claro que hoje eu acho que já não é mais assim. Nem se foi assim que eu vou falar, se foi um dia assim. Mas eu sempre escutei assim, olha, você nunca entra na maçonaria, porque lá o irmão da maçonaria é mais importante que a sua própria família.
Tipo, se Sim. ele estiver passando algum problema, é ele que você vai ajudar em detrimento até da sua família, se for preciso. Isso é verdade? Não. Nunca foi verdade ou Nunca já foi foi assim? Não, nunca foi. Na verdade, é claro que há um compromisso do maçom para com o irmão. Mas obviamente que dentro da escala de valores do maçom, de importância, e isso aí, qualquer maçom que estiver me assistindo, que for assistir esse vídeo, vai concordar comigo, em primeiro lugar está a família. Então todo maçom, por princípio, ele tem que ir em primeiro lugar, na escala de valores é Deus, né, ou o Deus ou aquilo que nós chamamos de grande arquiteto do universo, que é um princípio criador, que em cada religião você vai ter um nome, e nós aqui como cristão, nós chamamos de Deus aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, é atuar esse teu princípio, eu tenho muito comigo, Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a minha família, né, meu compromisso com a minha família. Em terceiro lugar, o meu trabalho. E depois, dentro dessas outras, aí vem a maçonaria. O que eu quero dizer com isso para você? Que entre socorrer um familiar... Mas você já escutou isso que eu falei em algum lugar? Já escutei. Entre socorrer um familiar, se eu tiver que viajar a trabalho, eu tenho um compromisso, etc., eu sempre vou priorizar isso. A maçonaria, ela vem na sequência. Até porque, se eu não tiver esse compromisso para com Deus, para com a família, para com o meu trabalho, que é uma coisa sagrada, de nada valeria a maçonaria. Mas isso é muito comum. Aí no chamado mundo profano, as pessoas costumam falar sobre isso. Sim. Mas isso não se reflete nem no juramento do maçom e nem na prática dele. E se algum maçom faz isso, se ele prioriza dessa forma, ele está errado.